Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o Dr. Euler Ribeiro. Ele vai falar um pouquinho sobre o envelhecimento da população brasileira e amazonense e o porquê o homem do interior cada vez tem uma qualidade de vida melhor. E no final do programa teremos a música de Pedro Lobo. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é o Dr. Euler Ribeiro. Se eu for falar o currículo do Dr. Euler, eu vou passar simplesmente o programa inteiro falando o currículo, já que é um dos médicos mais capacitados que nós temos aqui na nossa região. Dr. Euler, é um prazer lhe ter aqui no programa. Em off, nós estávamos conversando, principalmente a gente estava gravando outro programa e falávamos dessa desvalorização do amazonense com o próprio amazonense. O senhor é valorizado em Manaus, mas é muito mais valorizado lá fora. Por que ocorre isso ainda aqui em Manaus? Eu acho que a nossa miscigenação, né? Nós somos uma parte mais concentrada de índios e depois veio a colonização e chegaram os europeus, depois os árabes e os judeus, e todos eles eram de fora. Então, as pessoas originárias daqui da área não eram muito valorizadas por causa deste complexo do contexto social. E isso foi ficando como uma coisa natural desta sociedade. Então, acaba que as pessoas que vêm de fora, na maioria das vezes, pelo fato de vir de São Paulo, do Rio, de outro estado qualquer, ou do estrangeiro, já parece para a sociedade que aquele é mais preparado, né? E aí, de pronto, a sociedade dá maior contexto da valorização. Mas eu não tenho que queixar, não. As pessoas me valorizam, sim, aqui. Tanto assim que me elegeram 3 vezes deputado federal, né? E enquanto eu fui do sistema público, eu fui 3 vezes secretário, 2 vezes da saúde e uma de projetos especiais do governo. E as pessoas sempre tiveram muito respeito comigo e também eu sei respeitá-las, né? Então, isso é uma coisa importante. Mas, realmente, hoje, a nível nacional e até internacional, eu recebo muitos convites. Permanentemente, eu estou viajando para fazer conferência, para dar curso de pós-graduação no doutorado, nos mestrados. E agora, do exterior, eu tenho algum compromisso na França. Dia 17 de dezembro eu vou falar na Sorbonne sobre essa pesquisa que eu estou fazendo do envelhecimento do homem da floresta amazônica. Então, e dia 17 de julho eu falei na Universidade de Nova York também sobre esse aspecto da pesquisa, porque o homem envelheceu, né, no mundo, e o Brasil está entre os países que tem uma concentração de idosos muito superior que a maioria dos países, inclusive do primeiro mundo. Hoje nós somos 22 milhões de pessoas idosas e numa prospecção para 2025 nós poderemos até dobrar essa concentração de pessoas. Então, o estudo do envelhecimento dessa região aqui do norte, aqui do trópico, em relação às pessoas que envelhecem lá no sul, esse contraponto está sendo muito pesquisado para saber por que aqui tem um núcleo populacional que está envelhecendo melhor e porque lá no sul, numa pequena região do sul, também tem um outro núcleo populacional que está vivendo mais ou menos na mesma esfera do crescimento da longevidade que nós aqui. Então, essa coisa tem dado origem a que as pessoas fiquem muito curiosas para saber quais os motivos. E isso a gente está estudando. E estudando muito. Falando um pouquinho exatamente dessa situação do envelhecimento. Todo mundo, do envelhecimento e da morte, ninguém foge, assim também como se foge dos impostos. Mas envelhecer sem qualidade de vida não vale a pena. Não. Qual é o segredo do amazonense? Eu já entro direto na pesquisa. Qual o segredo do amazonense? Será a nossa alimentação? Veja bem, que cada vez mais o envelhecimento tem vários vieses e é departamentalizado.
Então, tem um viés que não depende de cada um de nós, que é o genético, né? Já existe comprovado um marcador genético de longevidade. Todos os centenários que foram pesquisados ao redor do mundo, eles têm no cromossoma dele, do DNA, um marcador chama-se apolipoproteína E2. Né? Então, isso, como é genético, é transmissão gênica de geração a geração, eu não posso influir, você não pode influir, porque depende da composição genética dos nossos antepassados. Isso é uma coisa, corresponde mais ou menos a 30% da capacidade de envelhecer com qualidade e ter longevidade com saúde. Isso. Bem, mas tem outros fatores muito importantes. Um deles é a reposição energética com o repouso. E o repouso, basicamente, que repõe com certeza a energia é o sono. Então, nós temos que ter cuidado com o sono. Como nós sabemos que as crianças recém-nascidas, elas dormem 16 a 18 horas por dia. As crianças até a puberdade dormem em torno de 12, 10 horas por dia. Os adultos dormem em torno de 10 a 8 horas e os idosos em torno de 6 horas, podendo dormir 4 horas com reposição energética. Então, a gente tem que ter cuidado com as pessoas que envelhecem, que possam realmente repousar e dormir aquela fração de reposição energética. E uma das frações é a partir do momento que você faz uma grande refeição, geralmente na hora do almoço, porque todo o sangue vai para as vísceras. Então você tem que repousar, que é para o seu metabolismo, diminuir a aceleração do coração, a frequência, diminuir a quantidade de sangue que vai para o cérebro. Por isso que após uma refeição dá uma certa sonolência, e para utilizar todo o sangue no metabolismo visceral. Então, isso é um viés. O outro viés muito importante é o exercício. Cada vez que você faz um exercício, e hoje, a propósito, eu estava lendo no Lancet, que é uma revista médica internacional publicada nos Estados Unidos e na Inglaterra, estava dizendo o seguinte, que a recomendação do exercício, e o melhor exercício é caminhar no plano. 60 passos por minuto, quer dizer, um passo por segundo. No mínimo 30 minutos por dia. Quantas vezes na semana? De preferência, todos os dias. Mas o Lancet, hoje, eu lendo, dizia o seguinte, que se você fizer 15 minutos de caminhada todo dia, ou se você subir 10 degraus de uma escada de 30 centímetros, 3 vezes por dia, uma média de 3 vezes na semana, você já está fazendo o exercício necessário à manutenção da força muscular, está inibindo a sarcopenia, que é a perda da elasticidade da força muscular, está fazendo que a sua hemodinâmica, que a composição do fluxo sanguíneo se faça corretamente, irrigando todos os órgãos. Então, isso é uma coisa importante. Uma outra coisa é a fuga do estresse, mas na sociedade moderna é difícil. E uma que é também fundamental é a nutrição. Então, nós temos reconhecido cientificamente já há algum tempo 2 dietas fantásticas, que é a dieta oriental, que é baseada em peixes crus, em algas e em chá verde. Tem a dieta mediterrânea, que é baseada em azeite de oliva, em vinho de uvas da casca negra, em verduras, em frutas e peixes do fundo do mar. E por que tem essas dietas que são componentes favoráveis do envelhecimento saudável? Por exemplo, na dieta oriental, as algas, os peixes crus, que não sofrem cocção, que não vão ao calor do fogo, né? Que nem são cozidos, nem grelhados, todas as proteínas, todos os sais minerais ali contidos, eles são preservados na nutrição. O chá verde tem uma substância, uma quercetina,
que é um modelador da célula no processo de envelhecimento. Ele adia a morte celular. Na dieta mediterrânea, tem o famoso ômega 3, ômega 6 e ômega 9 que tem nos peixes do fundo do mar. Tem o óleo de oliva, que é não saturado, desde que você não o aqueça, coma cru, né? E as pessoas, eu só uso óleo de oliva, mas se você fritar com óleo de oliva, ele satura e ele vai entupir as artérias. Mas tem o vinho, que no vinho tem uma sirtuína, que é uma substância chamada resveratrol, que também é modelador da célula. No processo de envelhecimento, ele adia a morte celular. E tem as frutas e tem as verduras. Eu, estudando o envelhecimento do homem na floresta amazônica, numa região na Amazônia, que é no Baixo Amazonas, que é justamente no município de Maués, que o IBGE constatou que 1% da população de Maués, que não é muito concentrada, em torno de 60 mil pessoas, estão acima de 80 anos, quando a média brasileira é 0,5%. Então, eu fui lá e estou estudando todos esses vieses para saber qual deles é o mais importante nesta longevidade. Ok, só vou fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta já com o programa Ponto de Vista.